Olá, o objetivo aqui é poder mostrar um pouco da nossa proposta, do nosso trabalho do PI. A gente optou por atuar no tema de consumo de energia, em virtude das crises energéticas que a gente passou nos últimos anos, e todos os alunos estão bem antenados com esse assunto, tanto nas consequências quanto no uso, nos hábitos no dia a dia. Então a gente acabou optando por esse tema. A gente fez algumas pesquisas, algumas análises com alguns consumidores, com as famílias, tudo, e constatamos que, em virtude dessa crise que a gente passou nos últimos anos, as famílias já meio que se adaptaram, já buscaram N formas de reduzir a sua conta de energia, trocando lâmpadas, diminuindo o tempo do banho, diminuindo o uso de equipamentos que eram subutilizados, a dona de casa concentrando o uso, entendeu, da máquina de lavar roupa, do ferro. E após a gente verificar várias situações, a gente chegou à conclusão o que a gente poderia ajudar nesse processo de conscientizar, entendeu, de transformar os nossos conhecimentos do aluno de engenharia com o conhecimento da parte técnica, de ajudar as famílias a ainda mais buscar uma redução do consumo de energia. Optando por esse processo, a gente concluiu o seguinte: muitas das vezes o uso dos equipamentos no dia a dia e com o tempo, percebeu-se que um equipamento antigo acaba gerando um consumo de energia da qual as famílias não têm consciência. Porque hoje em dia a conta não vem um detalhamento por cada equipamento que provocou aquilo. Vem simplesmente um consumo total, diferente, por exemplo, do extrato bancário ou do extrato de um balanço de uma empresa, onde a gente vai e olha, tem discriminado a origem de cada despesa ou a origem de cada investimento. Como a gente também não tem como mudar as instalações elétricas das residências, então a gente buscou fazer a seguinte maneira: vamos fazer algo, criar algo que possa permitir ao consumidor já identificar teoricamente quanto que aquele equipamento poderia estar gastando. Em virtude disso, a gente propôs uma solução aí de fazer um aplicativo simples, baseado na informação do fabricante, mais o custo de energia, e ele saber o quanto que aquele equipamento representa para ele de consumo. Então aqui eu vou fazer uma simulação. Aqui a gente está simulando um app que tem assim, a ideia é que a gente tenha duas seções, uma de consumo e uma outra de compra. O consumo é onde eu vou identificar basicamente o que? Fornecendo a potência do equipamento, o total de uso dele, de horas de uso do dia e o número de dias. Eu consigo fazer, baseado no custo de energia, eu consigo identificar o que? O total de horas, o custo mensal em quilowatts-horas e quanto aquele equipamento representou no custo da conta. Então, quer dizer, aqui a gente fez uma projeção 60 horas de uso, 48 kWh, que daria um valores hipotético, mas é só para simular o fluxo do nosso aplicativo. Depois a gente está imaginando uma outra seção, que é para facilitar no processo de tomada de decisão, o consumidor ter, além do critério às vezes de aparência e do preço, levar em conta também, na hora de fazer um novo investimento, se não é melhor ele investir um valor na troca do equipamento e depois de um certo período ele recuperar o valor investido e passar a economizar, do que mantendo o equipamento antigo. Então a gente fez uma tela aqui de entrada onde a gente vai capturar o número de horas de uso do dia, o número de dias que aquele equipamento é utilizado. A gente pede a potência do equipamento atual, a potência do novo eletrodoméstico. Então, quer dizer, hoje em dia os equipamentos, a tendência é que eles são mais eficientes. Então, por isso que a gente está pedindo isso. Daí a gente está pedindo um valor. Caso ele vai vender o equipamento usado, qual é o valor que ele já consegue recuperar desse investimento? E o valor que está custando o novo equipamento. Com isso, a gente pretende oferecer para ele, falar o consumo total de horas, o consumo mensal dele atual. Após ele fazer a troca, qual que será o consumo mensal do novo, uma economia, qual que será a economia gerada por essa substituição, e fazer uma projeção do tempo do retorno do investimento que ele teria aí se ele investir aí uma compra de um novo equipamento.
Então, com isso, é basicamente assim, um aplicativo simples, mas a ideia que a gente buscou é assim, unir o conhecimento de conhecimento elétrico com a matéria de engenharia econômica, entendeu? E fazer essa projeção e usar esses recursos para poder oferecer o quê? Qualquer consumidor, rapidamente, ele conseguir, às vezes, estar lá comprando, entendeu? O equipamento, ele acessa lá, ele faz essa projeção, já saber em quanto tempo ele vai recuperar esse investimento e se realmente vale a pena, ou se ele está trocando, de repente ele pode estar trocando por um equipamento que vai consumir até mais do que ele tem hoje. Então ele conseguir verificar isso nos dados dele do dia a dia aí, essas informações. Ok? Muito obrigado.